no momento em que a gente conseguiu atingir o quórum para abertura. E, nesse momento, nós vamos aguardar a chegada da senhora secretária de Economia, Cristiane Schmidt, que fará a prestação de contas do prestação de contas do segundo trimestre do ano de 2019. Segundo quadrimestre. Hoje eu estou passado, me perdoe aí. Eu vou aproveitar e passar, enquanto a secretária não chega, uns informes aos senhores. Nós estamos fazendo o debate da lei orçamentária anual e foram resolvidas aqui por essa comissão a realização de 6 audiências públicas. Secretária, por favor. Nós já realizamos no dia 4 de novembro, na cidade de Morrinhos, a primeira audiência pública da LOA desse ano. Bem-vinda, secretária. Já recebo a senhora. No próximo dia 7 de novembro, amanhã, às 19 horas, a audiência pública será na cidade de Rio Verde. Nós vamos debater com todo o sudoeste goiano. Nós temos uma aeronave que poderá levar os senhores deputados que quiserem ir até a audiência pública amanhã. Priorizaremos aqui os membros da nossa comissão. E os que quiserem comparecer à audiência pública na aeronave, são só apenas 4 vagas a mais que nós temos. Os senhores depois me procurem e falem comigo, mas de antemão está escalado já o deputado Jefferson, relator, o presidente Lissauer, eu estarei também, provavelmente o deputado Chico, que está confirmado já confirmou. Então, nós ainda temos 2 vagas na aeronave para a audiência em Rio Verde. Os que quiserem comparecer, por favor, depois falem conosco para a gente estar lá. E já quero que os senhores se agendem para as próximas audiências, inclusive porque tem várias dessas audiências que estão acontecendo nas bases dos próprios deputados e os colegas que são deputados daquela base não têm ido às audiências. Então, no dia 11, 19 horas é em Porangatu, no dia 18 de novembro será em Águas Lindas, em toda a região do entorno do Distrito Federal. No dia 2 de dezembro, na cidade de Posse, no Nordeste goiano, o deputado Paulo Trabalho já está ali sinalizando. Dia 4 de dezembro, aqui na Assembleia, inclusive, secretária, eu gostaria de convidá-la para estar conosco nessa audiência do dia 4 de dezembro, em virtude de que os chefes de poderes estão sendo convidados, porque essa audiência ela será direcionada principalmente ao chefe do Poder Legislativo, do Judiciário e o Ministério Público, além de outros órgãos autônomos que estão sendo convidados para virem tomar conhecimento de todo o teor da LOA. O Eduardo Scarpa compareceu, já foi bastante elogiado aqui para mim, na audiência pública de Morrinhos, pela apresentação que fez lá, deixando bem clara a população. Claramente estará aqui conosco fazendo a exposição, mas a senhora também está convidada em virtude de que possivelmente os chefes de poderes estarão todos aqui conosco nessa oportunidade. Eu quero, então, senhores, nesse momento, acolher a secretária de Economia, a secretária Cristiane Schmidt, mais uma vez aqui, para a prestação de contas do segundo quadrimestre de 2019. São 14 horas e 15 minutos, eu vou consignar a senhora, como de praxe, 20 minutos até as 14h35, para que a senhora possa fazer a sua exposição. Em seguida, eu vou abrir o prazo para que os senhores deputados possam fazer os questionamentos. Questão de ordem. A Vossa Excelência, deputado. Presidente, só um título de... aqui, a respeito das audiências públicas, teria possibilidade de a gente marcar no município de Itaporanga? Nessa agora não, porque elas já foram aprovadas as datas e locais na comissão. Então, só em razão desse fato mesmo, deputado. Vai ter aeronave para todas as audiências? Rio Verde, Porangatu e Posse. Essas 3 então, que são mais distantes. Eu quero deixar registrado aí, se for possível, uma vaga para mim na audiência de Porangatu. Perfeitamente, deputado. Aliás, a cidade de Porangatu, no norte goiano, a cidade de Vossa Excelência ficou contemplada no centro goiano, mas como tem uma certa proximidade, poderia também fazê-la lá. Mas o senhor já tem o assento aqui garantido, já peço à comissão para que tome nota. Quero acolher aqui junto com a secretária, já anunciado o senhor Eduardo Scarpa, subsecretário de Planejamento e Orçamento, muito obrigado. O senhor Cláudio Nogueira, diretor executivo do Instituto Mauro Borges, obrigado pela presença. A Kátia Daniel, chefe de comunicação da Secretaria de Economia, muito obrigado a Kátia, que está aqui conosco. O Ricardo Borges de Rezende, superintendente contábil da Secretaria de Economia, muito obrigado. Acolher também aqui o Gui, da chefia de gabinete
da secretária. Todos se sintam aqui recebidos. Secretária, o tempo está à disposição da senhora. Seja bem-vinda naquele painel, para que a senhora possa se orientar dentro dos 20 minutos. Seja bem-vinda mais uma vez. Fique com a palavra. Muito obrigada, deputado Carlos Cabral. É sempre uma honra estar aqui nessa casa. Obrigada aos deputados que aqui estão presentes. A minha apresentação ainda não está aqui. Só um minutinho, meu 0 a 0. Para segurar o cronômetro, então, Tá pode bom. zerar ele lá, até que a gente consiga botar. Mas não pode ela botar aqui. um pendrive ali, não? A gente não tem um pendrive? Coloca ali. Ah, falta ligar o data show. Só isso? Mas ninguém tem o... Ah, já estão vindo. Então tá. Então, deixa eu começar então a fazer uma apresentação aqui sobre a conjuntura econômica, já que, aproveitando que o slide não está aqui, o meu tempo está zerado, posso fazendo uma apresentação sobre a conjuntura econômica. Uma coisa que eu vou mostrar aqui para vocês, e vou apresentar, quando eu apresentar os slides, vou apresentar com uma certa rapidez. Primeiro é mostrar quão ruim está o país em termos macroeconômicos. O nosso PIB, ele está abaixo do que era o pré-crise, que foi em 2014, em aproximadamente 5%. O nosso nível do PIB de hoje é como se nós estivéssemos em 2012. Então, nós andamos para trás, por conta da nossa recessão econômica que a gente teve lá de 2015 e 2016. Nosso PIB, hoje em dia, ele cresce muito pouco. Enquanto China está crescendo a 6%, enquanto Estados Unidos está crescendo a 3%, enquanto outros países estão crescendo, a gente decresceu 8,5% na época da recessão, e agora a gente está crescendo, tem um crescimento muito pequeno. Para esse ano, a gente deve crescer abaixo de 1%, 0,8%. O que isso levou? Isso levou uma alta da taxa de desemprego. A nossa taxa de desemprego, que vinha vindo ao redor de 6% e 7%, ela deu uma elevação e agora a gente está lá em 12%, 13%. E fica oscilando. Às vezes cai um pouquinho, às vezes aumenta um pouquinho e está oscilando. Em Goiás, nós temos 400 mil desempregados. Isso sem contar com os que a gente chama de nem, aqueles que nem estudam e nem trabalham. Então, na verdade, a gente tem um problema com a nossa força de trabalho. Outro slide que eu queria mostrar aqui para vocês, e quando chegar aí a TI eu vou passar rapidamente, mas é um processo de desindustrialização. Isso quer dizer, o deputado Humberto Aidar, que, na verdade, da nossa desindustrialização no Brasil, muito pouco tem a ver com a questão de renúncia fiscal. Então, quando a nossa indústria está indo para trás, ela está indo para trás muito mais por conta do que a gente chama de custo Brasil. Temos uma tributação complexa e elevada, 33% do PIB é uma carga tributária elevada. Nós temos aí uma infraestrutura precária, uma educação ruim, uma taxa de juros que, apesar dela estar caindo ao longo do tempo, agora o Banco Central está com uma estimativa que vai colocar ela a 4%, ainda assim os investimentos não vêm. E por que os investimentos não chegam? Porque há baixa confiança. Se não tivermos as reformas que estão lá previstas em Brasília, a confiança do consumidor, a confiança do empresário, ela não volta. E eu quero mostrar aqui a vocês, deixa eu passar aqui, tem o pointer para eu ir passando? Tem o pointer? Não? Então, olha só para mostrar um pouco para vocês aqui, volta um pouquinho, só voltar um pouquinho, só para eu mostrar, agora pode começar o meu tempo, se quiser, volta aí. O PIB, que estava crescente até 2014, deu uma declinada enorme na época da recessão e agora a gente está aqui, no mesmo nível de 2012, 7 anos atrás. A nossa taxa de desemprego, que é o próximo slide, Kátia, ela estava ao redor de 7%, 8% e agora está lá ao redor de 12%, 13%. Isso é estrutural, isso não é em Goiás. Isso não é um problema de Goiás. Não é Goiás que está ruim das pernas somente. É o Brasil, que tem aí, claro, como é composto por 26 estados mais Distrito Federal e mais de 5.500 municípios, estamos todos mal. Quando a gente passa para outro slide, a gente mostra a vocês o seguinte. Ali, aquela base que eu estou botando ali, 100%, ali foi em janeiro de 2014. Reparem vocês que essa linha vermelha é vendas no varejo.
Vendas no varejo caiu, começou a subir. Ainda não chegamos aos níveis de 2014. Quando a gente olha serviços que vem muito acoplado com a indústria, ela sobe um pouco, mas ela continua aqui andando de lado. Agora, o pior de tudo, doutor Humberto, é a indústria. É a indústria, é a que está em azul. Quando nós olhamos o que aconteceu com a indústria, reparem que ela anda de lado. E isso é a indústria no Brasil, isso aqui é dados do IBGE. Isso não são dados só de Goiás. E isso aqui tem muito mais a ver com a questão do custo Brasil. Quando a gente olha a capacidade ociosa da indústria, ela está 25% aquém da média histórica dos últimos 15 anos. Mais uma vez, a indústria está ruim, não é por conta de renúncia fiscal, mas sim por uma questão conjuntural do Brasil. Taxa de juros caiu, mas os investimentos não estão voltando a contento. E muito por quê? Vamos para outro slide? Confiança do empresário e confiança do consumidor que não sobe. Elas estão aqui abaixo. E qual foi a consequência disso? A consequência foi que o Brasil, ele decaiu para o Banco Mundial, no nosso ranking de competitividade, 15 pontos. Nós saímos da posição 109 e fomos para a posição 124. Quando a gente vê ali alguns dos itens que eu apontei aqui, um deles é o quanto de tempo aqui no Brasil uma empresa gasta para poder pagar imposto. Enquanto que a média da OCDE são 168 horas ano, enquanto que a média da América Latina é de 317 horas, no Brasil é de mais de 1.500 horas. Esse é um dos quesitos que eu achei muito impressionante. A abertura de empresa na Nova Zelândia em meia hora. A média da OCDE é em 9 horas. Quando a gente está em São Paulo, que é talvez o lugar no Brasil, que é chamada da locomotiva, né, do Brasil, tem as indústrias e tudo, a gente leva ali 21 horas. A questão da situação fiscal também é a mesma coisa que está acontecendo com a macroeconomia. A macroeconomia do Brasil não vai bem, em Goiás também não vai bem. E as finanças públicas? As finanças públicas do governo federal, reparem o seguinte, aqui começamos a crise. Até começar a crise, a linha amarela é o resultado primário do governo central. Isso quer dizer que as receitas primárias menos as despesas primárias saía para o governo federal 3% positivos do PIB. Depois da crise, esse número caiu para menos 3%. E agora a gente está aqui tentando subir, está lá o Mansueto brigando, estamos aqui no ponto de menos 1,5% do PIB. O resultado primário. Quando a gente coloca os juros, que é essa linha vermelha aqui, a gente vai para um resultado nominal de menos 5,5%, 6% do PIB. A mesma coisa está acontecendo para os estados e municípios. E aí, só para a gente fazer um depara do Brasil, da condição do Brasil para a condição de Goiás. Quando a gente passa o slide, por favor. Quando a gente vê aqui o que está acontecendo em plena recessão, olha só o que aconteceu com as despesas obrigatórias do governo federal. É a linha preta. Ela sobe continuamente. Aí o ajuste teve que se dar por onde? Pelo que a gente chama de despesas discricionárias. E o que tem dentro das despesas discricionárias? Investimentos. Então, por isso que os investimentos públicos no Brasil foram para o pé. Estão lá embaixo. Hoje em dia, as despesas discricionárias todas estão lá em 1,7% do PIB, e quando a gente vai para investimento, que é essa linha aqui, ela está em 0,5% do PIB, ela despencou. Despencou. Hoje, o Brasil tributa muito, 33% do PIB, e tem um gasto de aproximado 38% do PIB. As despesas não estão se comportando dentro das receitas. Isso a nível Brasil, isso a nível de vários estados, que inclui Goiás. Hoje, o que a gente tem? A gente tem sempre uma referência que é a receita corrente líquida, que é o que todo mundo gosta de falar. Eu não gosto muito dessa denominação receita corrente líquida, porque ela abarca
outras coisas do Estado, outras receitas do Estado, que não necessariamente o governador, ou o prefeito, ou o presidente do Brasil podem gastar. Então, eu gosto de usar muito o que eu chamo de receita líquida do Tesouro, que é aquele dinheirinho lá que o executivo pode gastar, né? o presidente da República, o governador ou o prefeito. E olha só o que acontece aqui com Goiás hoje. 87%, ali está 84, mas é 87%. 87% diz respeito à folha de pagamentos. 87%. Se a gente juntar dívidas e precatório, a gente vai para 99%. Isso sem contar o custeio. Tá? E aí a gente vai ter aqui 1% para custeio da máquina e mais fazer os investimentos necessários. A gente consegue? A gente não consegue fazer isso. Mas, de janeiro até agora, e é o que eu vou mostrar aqui das minhas contas, a gente teve, pode passar aqui essa situação, pode passar a situação de Goiás, ela estava muito periclitante em termos de finanças públicas. Tanto é que eu tenho certeza absoluta que o governador anterior, ele não desejou não pagar o salário de dezembro de 2018, ele não conseguiu pagar. Com certeza não tinha no caixa para poder pagar. E foi assim que a gente pegou Goiás em janeiro. E o que a gente fez de janeiro para cá? Várias ações, foram ações concomitantes. Nós tentamos aqui combater a corrupção. Estamos tentando ainda, estamos fazendo ações para isso. Diminuição da sonegação. Os meus auditores estão firmes e fortes lá, atrás dos sonegadores. Revisão dos contratos, porque tinham sobrepreços nos contratos. Reforma institucional e corte de comissionados. E mais várias outras mudanças que a gente vai ver aqui de cunho mais administrativo. Mas isso tudo não é suficiente. De fato, reformas são relevantes. Por isso que a reforma da Previdência é algo bem relevante. Se no momento aqui eu puder depois passar, não sei se vai dar tempo, mas a pirâmide brasileira, o como que ela está piorando em termos de estamos ficando mais velha, piorando no sentido de demografia. Isso é muito bom, porque estamos envelhecendo mais, então uma sociedade que está vivendo mais, isso é muito bom, mas em termos previdenciários, isso aí não está conseguindo fechar a conta. Mas, olhando as nossas contas, e alguns dos esforços que fizemos, eu tenho aqui boas notícias. A primeira é com relação à nossa receita primária, que, como vocês podem ver, em 2019, ela teve um aumento de 12% comparativamente a 2018. Isso aí foi devido a vários esforços, pode mudar, vários esforços que fizemos em sentido de arrecadação, tentar sonegação, tentar atrás da sonegação e outras coisas a mais. Então, no ICMS, a gente conseguiu ter um aumento de quase 10%, e no IPVA tivemos um aumento de quase 9%, e nas nossas receitas tributárias totais, a gente teve um aumento aí de 14,3%. Tá? Isso comparativamente a janeiro e a agosto de 2018. Além disso, é bom sempre ressaltar que, no que toca às despesas, nós temos 3 tipos: a empenhada, a liquidada e a paga. Como dentro de Goiás, do nosso sistema, a gente, em geral, a gente trabalha nesse mês e o servidor público é pago no mês seguinte, tem aí uma defasagem. Então, é isso que faz a defasagem das minhas despesas liquidadas para as minhas despesas pagas. Tá? É praticamente uma folha aqui. Isso quer dizer aqui que, na verdade, a gente está muito justo. Receita menos despesa está muito justo. Eu vou dizer para vocês que eu cumpri a meta primária, tá? Porque a meta primária acabou dando 1.300 bi. Mas, para eu ser justa mesmo, eu tenho que olhar liquidada, porque é no regime de competência. E aí, eu fiquei positiva, mas fiquei positiva menor, 620 milhões. Tá? Pode virar o slide. O outro ponto interessante para colocar para vocês, e só precisem olhar ali aqueles 3, as barrinhas. Se vocês olharem a primeira barrinha, vocês vão ver o déficit orçamentário. O déficit orçamentário é a última barra, receita realizada, menos as despesas realizadas. Se vocês notarem, as minhas receitas realizadas, elas aumentaram aqui em 10%, quase 11%.
eu tive um aumento da despesa de 7%, entendendo que dentro dessa despesa realizada tem uma folha adicional, que foi a folha de dezembro de 2018. Mas, apesar disso, eu tive uma receita ainda maior, ou seja, maior que eu digo em termos de variação, né? Eu consegui aumentar a minha receita mais do que eu aumentei a minha despesa, de forma que o meu déficit orçamentário, que é aquelas duas barrinhas que estão ali, a gente conseguiu ter uma melhora, ou seja, o déficit foi reduzido. Ele foi reduzido em 43,43%. Nesse gráfico aqui, eu quero só apenas mostrar para vocês que é a meta fiscal. A meta fiscal primária, né, que era a gente tem aqui, a gente teve um aumento, a gente teve aqui, o realizado, a meta era de menos 4,2 bi, e a gente fez uma meta de 1,3 bi. Então, a gente está acima do que estava a meta prevista, e aqui um pouco por quê, né? E é mais ou menos a mesma coisa que eu já acabei de falar. A nossa despesa, ela aumentou sim, até porque tem uma nova folha aqui, tá? Aqui dentro, mas nós tivemos um aumento de receita maior o suficiente para dar um resultado melhor do que o esperado. Então, repara que realmente de janeiro agora, e os dados agora estão mostrando isso de maneira mais contundente, houve um esforço desse governo aqui, muito forte, muito positivo com relação à redução das despesas. E, além disso, aumento das receitas. O outro slide, por favor. Restos a pagar, a gente houve também uma redução do estoque de restos a pagar de 43% no período, devido a um pagamento aí na ordem de 1,15 milhões, na verdade são bilhões, ali está errado. E a gente pode notar que esse restos a pagar, majoritariamente, ele está aqui na casa da saúde e da educação. São os dois setores em que a gente tem ali a maior parte dos restos a pagar que a gente já quitou. No resultado nominal, nós não alcançamos até o momento. E não devemos alcançar até o final do ano. E por quê? Porque nós suspendemos a nossa dívida. Né? Nós tivemos a liminar. Quando você suspende o pagamento do serviço da dívida, então aí você passa a juntar esses juros em vez de estar pagando, em vez de estar amortizando. Tá? Então, isso aqui já era esperado que iria acontecer, né? Nós tivemos, na verdade, um aumento da nossa dívida consolidada líquida de 19,63 para 19,68, foi mais ou menos 44 milhões, né? Enquanto que nós esperávamos que iríamos ter uma redução de 254 milhões, mas por quê? Vamos lá. Porque nós tivemos aqui uma suspensão da dívida, que se a gente somar aqui na última, né, total, liminares RRF, se a gente somar de junho a agosto, a gente soma um montante maior do que aquela nossa meta. Isso quer dizer que se não tivéssemos tido a suspensão, nós teríamos cumprido com o resultado nominal. Não cumprimos porque tivemos a suspensão e isso não estava previsto lá em janeiro, quando começamos. Tá? No entanto, e isso vale ser ressaltado, como tivemos um aumento da nossa receita corrente líquida, o que aconteceu? A relação dívida consolidada líquida sobre receita consolidada líquida, que é o indicador utilizado para saber a solvência de um Estado, ela caiu. E ela caiu, foi reduzida de 87% da receita consolidada líquida para 85,48%. Então, a mensagem aqui é: apesar da gente ter aumentado a nossa dívida consolidada líquida, a razão dívida consolidada líquida sobre receita consolidada líquida caiu. Por quê? Porque nós fizemos um esforço gigantesco de aumentar as receitas. Aqui, apenas para colocar para vocês que outro fator que não ajudou na dívida, no cálculo da dívida consolidada líquida, foi o aumento exacerbado dos precatórios, tá? Que era algo que não estava previsto. Então, ali nessa linha aqui vermelha, dá para notar que a gente teve um aumento de 80% com relação ao que a gente previa.
Aqui é apenas para mostrar para vocês que o limite de gastos de pessoal da LRF, o nosso máximo seria de 48,6%, que é o que está no cantinho de lá. Nosso limite prudencial é de 46,17%. E, no entanto, a gente violou, a gente ultrapassou, quando a gente olha o vermelhinho, que é a despesa total com o pessoal, já pela metodologia do STN, a gente aumentou consideravelmente, né? A gente tinha 49,31% e agora nós temos 52,70%, isso só o executivo, tá? Sem mencionar ali os demais poderes, né? Então, as conclusões gerais, para eu já terminando aqui a minha fala, deputado Carlos Cabral, apesar de todos os esforços para a gente combater esse quadro de penúria fiscal do Estado de Goiás, a gente está vendo que isso aí, infelizmente, não é suficiente, né? Além disso, dos principais tributos que nós temos, nós tivemos um aumento dos tributos da ordem de 14,3%, do ICMS a gente aumentou em quase 10%, e no IPVA nós aumentamos em quase 9%. Tá? A dívida consolidada líquida aumentou, como a gente verificou, mas a relação dívida consolidada líquida sobre receita consolidada líquida diminuiu de 92% para 95%. Né? E a gente também já houve uma redução do estoque dos restos a pagar de 43%. E por conta da gente ser capaz de ser, nós não tomamos emprestado nada desde que chegamos. O empréstimo que tem aí é apenas uma continuação do Profisco 2, o Profisco 1, que já foi tomado no governo anterior e que a gente aproveitou esse crédito, mas nós não tomamos nenhum crédito adicional. E, em resumo, então, para finalizar, resultado primário, não cumprimos a meta de resultado nominal até então, porque nós tivemos um aumento, uma suspensão da nossa dívida, o que fez com que a gente acumulasse aí aproximadamente 524 milhões, e aí suplantou a meta prevista de 244 milhões. Muito obrigada, me coloco aqui à disposição para qualquer outra pergunta. Essa mesa agradece à secretária pela prestação de contas. Senhores deputados, eu gostaria de colher as inscrições dos senhores para que a gente possa fazer uma decisão coletiva aqui sobre a delimitação de tempo. Eu já tenho aqui inscritos por ordem o deputado Lucas Calil, o deputado Paulo Trabalho, o deputado Wagner, o deputado Henrique Arantes. Opa, desculpa, doutor Hélio. E o deputado Álvaro. Convidar a Selene para chegar aqui. Enquanto a subsecretária se dirige aqui, eu quero saudar o Gui Brasil, já saudei, a Gisele Barreto, secretária adjunta, Dercilei Almeida, superintendente da Central de Planejamento, o Alexandre Augusto, gerente do Fundo Protege, o Arthur de Souza Brasil, superintendente financeiro da Secretaria de Economia, a Selene, que está tomando assento aqui ao nosso lado. Obrigado pela presença. Senhores deputados, nós temos 6 inscrições, então, sobre a mesa, são 14h40. Se nós concedermos aqui 2 minutos para cada um, nós iremos até 14h52. Em seguida, com 8 minutos para a secretária fazer as conclusões. Então, eu vou pedir aos senhores para a gente ser bem atento ao tempo dos 2 minutos, para que todos consigam aqui falar. A não ser que os senhores já queiram, desde logo, que a gente aumente o tempo e eu já deixo prorrogada a sessão aqui por mais 15 ou 20 minutos. 2 minutos? Tranquilo? Perfeitamente. Então, deputado Lucas Calil com a palavra. Presidente, cumprimentos aqui à secretária. Faço questão de cumprimentar o Gui Brasil, em nome de todos os servidores da Secretaria de Economia, dada a deferência e a relação pessoal que eu tenho com ele. Eu, na verdade, não vou fazer nenhum questionamento, secretário. Eu só quero aqui... A sua vinda é muito importante para casa, porque aqui se faz o debate político, e a sua vinda com números, com dados, eu tenho convicção que a senhora não viria para Goiás para errar. Então, apesar de ser de oposição, de uma trincheira ideológica oposta, mas faço isso em alto nível, eu só acho muito louvável a iniciativa da senhora vir aqui, porque isso ratifica muitas coisas que a gente que eu digo a oposição, eu digo,
com relação às receitas, às finanças do Estado, da dificuldade crônica generalizada. É certo que 2014, nós vivemos um período de instabilidade política que acabou acarretando a instabilidade econômica, isso é um fato, todo mundo, todos os estados teve a míngua, e eu sempre digo isso aqui, é lógico que aqui é feito o debate político, eles vão tentar sempre jogar muita coisa para o governo anterior, não que não teve erros, todos os governos têm erros e acertos, mas eu estou fazendo uso da palavra simplesmente para sintetizar esses 10 meses, esses 11 meses que nós estamos aqui sempre no embate político, nesse fla-flu, senhora que é carioca, melhor ainda, esse fla-flu que existe entre base e oposição, mas que é de fato uma crise crônica de todos, os penduricalhos, o Estado está inchado, e isso é para todos. Então é só para deixar registrado, isso aqui é meu posicionamento. Perfeitamente. Com a palavra o deputado Paulo Trabalho. Boa tarde, senhor presidente Carlos Cabral. Obrigado pela concessão da palavra. Cumprimento a nossa secretária de Economia, Cristiane. Seja sempre bem-vinda aqui nesta casa. E a todos também presentes nesta sessão. Secretária, apenas para contribuir no sentido de ajudar o Estado a arrecadar mais, eu sou de região de divisa, de Estado, fronteiriça, e o que nós vemos muito lá são os produtores, muitas vezes, induzidos a trabalhar na legalidade por conta do alto imposto para se vender gado de um estado para o outro. Então, a região de divisa de estado de Goiás com a Bahia, por exemplo, a Bahia remunera muito melhor o gado. Mas, se for pagar o imposto, fica praticamente inviável. Então, o que os produtores fazem é vender esse gado na ilegalidade, na surdina da noite, né? Se tivesse um diferencial de imposto, de tributação nessas regiões, ou de alguma forma uma parceria entre os estados, ao invés de tentar arrecadar 12 e não estando arrecadando nada, né, não arrecadando nada por causa da ilegalidade, se arrecadar 5%, 4%, 5% já seria lucro. E tem também a questão de muitos produtos agrícolas sendo vendidos com notas de empresas que emitem notas e fecham, abrem e fecham todo mês. De que maneira que, via legislação, nós poderíamos resolver isso? Porque também o Estado está deixando de arrecadar muito, né? São milhares de cargas aí de produtos que saem dessa forma. Então, são essas duas questões. A outra questão é se aquele 1% que sobrou para investimento seriam dos 23 bilhões da arrecadação do Estado, seria para calcular quanto nós temos de investimento? Só isso. E, para finalizar, a questão das nossas emendas, qual seria a previsão de repassar para a Secretaria de Saúde? Perfeitamente, deputado. Com a palavra o deputado Wagner Neto. Boa tarde, secretária Cristiane Schmidt. Seu nome, quero saudar a todos, toda a sua equipe aqui presente, nobres pares. Secretária, eu venho aqui com uma preocupação, que é num ponto que você falou na sua apresentação, sobre a desindustrialização, tanto do país e de forma específica do nosso Estado. A gente sabe que no momento de crise, né, o aumento do desemprego é um problema seríssimo para o nosso país e para o nosso Estado. E aí vale ressaltar aqui, não é necessário o Estado de Goiás fazer sua parte na política de incentivo para que nós possamos minimizar um pouco das empresas que estão sendo fechadas aqui, aumentando ainda mais o nosso desemprego, uma vez que eu sei que o Estado de Goiás estava atendendo medidas, né, orientadas aí pelo governo federal, pelo Ministério de Economia, porém a gente vê os outros estados não fazendo essas mesmas políticas. E com isso vem a nossa preocupação, né, de estados que estão trabalhando com incentivo e segurando empresas que estão gerando emprego aí no seu estado, enquanto nós estamos atendendo uma recomendação do governo federal e perdendo algumas empresas que são importantes aí na geração de emprego do nosso estado. Então, qual medida necessária para ser tomada e como a gente pode fazer para minimizar esse problema? A
A palavra o deputado Henrique Arantes, que não me convidou para ir no jogo do Atlético ontem, eu estou sentido. Eu convidei ele, viu, Henrique? Foi convidado, então, porque a gente saiu daqui correndo, eu vim até de tênis ontem, que eu saí correndo e fui para o estádio. Mas cumprimentar a secretária e a equipe dela, dizer, secretária, que a gente já vê que há uma melhoria em receita no Estado, né? A senhora mesmo disse que houve um aumento de receitas tributárias, está aqui no documento, em 14,3%, de ICMS 9,6% e IPVA 8,9%. Então, está tendo uma melhoria na arrecadação. Através de leis que nós trabalhamos aqui, aprovamos, eu acredito que o Estado já deva ter arrecadado por volta de R$2 bilhões a mais em créditos outorgados, na verdade, desculpa, em incentivo fiscal que ele dava para as indústrias, que no ano passado nós aprovamos a redução e que nesse ano melhorou a arrecadação do Estado. A lei dos depósitos judiciais também, por volta de R$1 bilhão e 800 mil. Não sei se o Estado já utilizou ou se já está no caixa do Estado, né? Então, já 1,8 a mais. E a mudança da PEC de educação, também o Parlamento autorizou o Estado a ter por volta de 500 milhões a mais por ano. A gente vê que está tendo uma melhoria de arrecadação e, de certa forma, a sua função está sendo realizada, que é viabilizar recursos para o Estado. E a gente fica preocupado que a gente não vê esse recurso sendo investido em alguma forma. A gente não sabe com o que o Estado pretende fazer com esse dinheiro. Se está, primeiro, só pagando dívida, a minha pergunta é essa, se está só pagando conta, pagando folha, ou se tem um planejamento de obras estruturantes, que é isso que mais interessa a gente, que é ver o Estado tendo uma malha viária boa e desenvolvendo. Então, essa é a minha pergunta para a senhora. Ainda tem as ações da Saneago, que vai entrar. A palavra com o deputado Hélio de Souza. Secretária, primeiro eu quero cumprimentá-la, dizer mais uma vez que a senhora será sempre bem-vinda e quero reconhecer que nas últimas décadas, eu falo por décadas, a senhora é a única secretária que vem aqui prestar conta, a maioria manda representante. Então, parabenizo por isso. Mas eu sempre faço análise, baseado no que o deputado Lucas Calil coloca, e que a gente sabe que a tarefa é difícil para qualquer governante hoje na estrutura do país. Então, eu trabalho com a hipótese que o problema nosso é estrutural. E, dentro desse raciocínio, eu sempre entendo que os problemas que estamos enfrentando não é desse governo, é do Estado. E aí, a primeira pergunta, a senhora herdou um déficit de 2018 para 2019 de 3 bilhões aproximadamente. Apesar de todo o esforço que você está fazendo, de todas as ações, eu pergunto se esse déficit deverá ser o mesmo esse ano. Eu pergunto nesse sentido. Segundo, num hipotético término de mandato, se continuar da maneira que está, eu pergunto para a senhora, chegado o mês de dezembro do último ano desse governo, com essa maneira que está indo, a senhora terá condições de pagar o mês de dezembro em dezembro? Essa é a pergunta. E eu agradeço a senhora pelas atenções. Muito obrigado. Vossa Excelência, deputado Álvaro Guimarães. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, vê que o trabalho dignifica as pessoas, né? É importante quando o trabalho é reconhecido. Eu vi a primeira vez que a secretária esteve aqui, o tratamento dos nossos colegas para com ela era um tanto quanto diferente de hoje. Trabalhou, né? Os frutos plantou e os frutos já estão sendo colhidos pelo governo e através da sua secretaria. Mas a minha preocupação, secretária, eu tinha há muito tempo um escritório de compra e venda de bovino, gado, para frigoríficos de Minas Gerais, frigoríficos de São Paulo, frigoríficos de Goiás. Eu não faço isso mais, mas meu irmão faz. E esta semana passada, meu irmão falou, o negócio nosso aqui acabou. Por quê? É porque o pessoal vem do estado de São Paulo, vem aqui, compra o gado e não paga ICMS, mas paga R$10 a mais em cada arroba de boi. Mas como que isso funciona? O cara tem uma propriedade em Goiás, tem uma outra estado de São Paulo, guia para ele, compra o gado, por exemplo, de um freguês, do doutor Hélio, que é fazendeiro, guia para a inscrição de Goiás. E da inscrição dele de Goiás, ele guia para o estado de São Paulo e não paga imposto.
olha, isso aí o Estado está sendo lesado, mas é muitos milhões por mês, por ano. O que o Paulo Trabalho quis dizer certamente é isso, né? Então, eu tive com o seu delegado fiscal lá da cidade de Tumbiara, ele falou, Álvaro, eles arrumam liminares e conseguem fazer isso. Eu acho que precisa de alguma coisa tem que ser feita para isso acabar, certo? E mais é cumprimentar a senhora e perguntar, agora a senhora pagou os professores no dia do vencimento. Que dia que vai? Antes de passar aqui para a secretária responder os questionamentos que foram feitos, eu queria só dar 2 informes aos senhores muito importantes. Na audiência da LDO no dia 4 de dezembro, na audiência da LOA no dia 4 de dezembro, que eu já convoquei os senhores às 9 da manhã, nós teremos 2 outras participações muito importantes aqui, que eu acho que será muito interessante que os senhores saibam. Primeiro que nós vamos ter os técnicos da Secretaria de Economia para discutir a LOA no exercício de 2020. E, além disso, nós vamos receber aqui também, nesse mesmo dia, os técnicos da Secretaria de Saúde, que vão instruir e orientar os senhores deputados com relação aos pedidos das emendas parlamentares. Então, acho que é extremamente importante que os senhores, as emendas parlamentares referentes ao ano que vem, viu, senhores deputados? Então, os senhores já estão convidados e mais informados ainda dessa segunda situação. Quero passar já direto para as suas considerações a palavra à secretária Cristiane Schmidt. Eu só solicitar aqui o deputado Paulo Trabalho que assumisse aqui a presidência, enquanto eu preciso me ausentar por uns minutos. Com a palavra, a secretária Cristiane Schmidt. Alô. Muito obrigada aí pelas perguntas. Deputado Lucas Calil, Flamengo, Fla-Flu não, Flamengo. Vamos focar no Flamengo. Mas, assim, para mim é sempre um prazer estar aqui, respondendo, inclusive, fazendo o comentário do doutor Hélio também. Para mim é um grande prazer estar aqui. Eu gosto de olhar para vocês, entender as perguntas, entender as frustrações, entender qual é as aflições, e no que eu puder ajudar, vocês podem contar comigo, com tudo. Eu acho que a gente tem que trabalhar, de fato, em parceria, executivo, legislativo e outros poderes também, em prol do goiano, em prol do povo, em prol de poder fazer investimentos, em prol de como é que a gente pode sair dessa situação que é estrutural, de fato. Tem algumas coisas que podem ser conjunturais, mas a gente tem um problema estrutural e a gente só vai poder sair dessa cilada estrutural, de fato, com medidas estruturais, com reformas. Mas eu quero deixar claro que eu estou sempre disponível, querendo que para qualquer debate, seja ele em público aqui, seja mais reservado, seja na secretaria, eu quero sempre me colocar à disposição de todos os que estão aqui para qualquer debate. Com relação ao que colocou o Paulo Trabalho e o doutor Álvaro, de fato, o que existe é uma súmula 166. A gente está atrás disso, fizemos um decreto e já tem liminar que derruba o nosso decreto. Então, nós temos um problema, sim. Acho, inclusive, vocês me trazendo essa preocupação, eu acho que, de repente, a gente poderia trabalhar em conjunto, legislativo e executivo, com relação a isso. O que a gente pode fazer? Porque é um absurdo. É um absurdo o que está acontecendo. A gente já detectou esse problema já há algum tempo, essa súmula 166, que por esse marco normativo que acontece isso. Tentamos rebater via um decreto e não está dando certo, quer dizer, diminuiu. Eu tenho lá diariamente, lá mês, eu acompanho isso. Vai aumentar. Se derrubarem o nosso decreto, como estão começando a derrubar, vai aumentar. Então, a gente precisa, de fato, endereçar essa questão, e eu conto com o apoio dos senhores. Eu vou até depois conversar com o Albirlan, que é meu subsecretário de Receita, da gente sentar em conjunto para ver como que a gente pode endereçar melhor essa questão, que também nos preocupa. Comentaram também sobre as emendas parlamentares. Eu acho que foi o deputado Paulo Trabalho, não foi? Das emendas? Elas estão totalmente endereçadas. Eu tenho financeiro, o doutor Ismael vai fazer os empenhos necessários e só conversar com vocês. Então, o meu financeiro já tem um separadinho lá, que é para as emendas. Está tudo arrumado, está tudo ajustado. Tá? Isso aí, da minha parte, está ok, da parte do Ismael também está ok, então, da parte do executivo com relação a isso, está ok. É só uma questão, talvez, de uma conversa
mais de sintonia fina com o doutor Ismael para ver os empenhos. Ele empenhando, eu já estou com o dinheiro lá, tá? E com relação àquele 1%, deputado, infelizmente, aquele 1% não é só para investimento, não é para custeio da máquina. Ou seja, para eu manter a luz acesa, para ter o cafezinho, ou para a gente poder ir para lá e ter papel e ter caneta. Então, infelizmente, só tem 1% da receita líquida do Tesouro para isso, que é muito complicado. E aí eu vou até uma Só, secretária, desculpe interromper a senhora. Nada. Em virtude do prazo, gostaria de colocar em apreciação dos senhores se nós devemos prorrogar esta sessão por mais 10 minutos. A senhora acredita que... Está ótimo, tudo bem. Poderia ser 10 ou 15 minutos? Sim. Vamos prorrogar por 15 minutos, então, aproveitar a vinda da secretária aqui. Os senhores deputados que concordarem com a prorrogação do tempo permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. Aprovada a prorrogação do tempo por mais 15 minutos, senhora secretária. A senhora está com a palavra. Está ótimo, obrigada. Com relação, doutor deputado Wagner Neto, com relação a como a gente pode endereçar a questão dos incentivos, né? Desde sempre, eu acho que a ideia não é você eliminar com todos os incentivos fiscais, não é? Acho que a ideia nunca foi essa, acho que nem do parlamento e nem do executivo. Eu acho que a gente tem que ter apenas um pouco mais de critério, tirar as gorduras que porventura existam, tirar distorções tributárias para não onerar o Estado, como, por exemplo, acúmulo de crédito, tá? Que a gente tem que repensar sobre essas formas. Então, eu acho que tem maneiras da gente endereçar os problemas. E não só dessa maneira. Por exemplo, como é que o Pró-Goiás pode ajudar um determinado empresário que queira investir aqui em Goiás, né? Antigamente, você tinha processos que demoravam até 2 anos. Então, o investidor que vinha de fora, que queria, aqui mesmo o investidor daqui, podia demorar até 2 anos a conseguir um determinado incentivo. O que a gente quer é o seguinte, olha, o incentivo fiscal é uma das políticas públicas que a gente tem ali dentro da nossa carteira. Então, vamos fazê-la bem feita, vamos fazê-la sem burocracia, vamos desburocratizar. Então, o Pró-Goiás vai nessa direção. O Pró-Goiás, ele, em menos de 30 dias, ele vai dar todo o caminho das pedras, e a minha intenção é que o Pró-Goiás, no futuro, o empresário nem precise ir à secretaria. Por meio digital, por meio do nosso app, que agora a gente tem um app, EON Goiás, podem baixar no seu como chama, celular que vai ter lá, né? Ou no nosso site. É isso que eu quero. Eu quero, no futuro, que a gente migre para algo que seja mais, que a gente desburocratize o que a gente puder para facilitar a vida do empresário. E, claro, atuar de maneira mais harmônica, no sentido de que ninguém quer canibalizar ninguém. A gente quer ajustar, tirar os excessos do que a gente tem de renúncias e ajudar o empresário no que a gente puder, seja com energia, seja com saneamento e água. Muitas empresas reclamam que a água não chega, ou que a energia, falta energia, produto estraga. Então, isso tudo a gente está tentando endereçar, né? Alguém perguntou sobre a questão de investimentos com estradas. Foi o senhor? Não, foi ali. Henrique Arantes, né? Vou explicar um pouquinho das receitas extraordinárias que tivemos. Antes de responder o doutor Arantes, deixa eu só te dizer, deputado Wagner Neto, que o senhor falou que é uma recomendação do governo federal, mas não é que seja recomendação do governo federal. A gente não está agindo porque o governo federal está dizendo A ou B. A gente está agindo porque a gente acha que é correto para Goiás. A gente quer fazer com que a Secretaria de Economia, do meu ponto de vista, a gente consiga institucionalizar todos os procedimentos. Eu não quero que, eu perco alguém, pronto, acabou, não consigo mais fazer alguma coisa. Não, eu quero botar TI, muita TI ali, eu quero desburocratizar, eu quero facilitar a vida do contribuinte no que puder. Isso não é recomendação do governo federal, é algo que nós queremos fazer, né? Tirar lá os excessos das renúncias também é algo que a gente tem que fazer com responsabilidade. Eu acho que tanto a Assembleia quanto o Executivo, acho que estão
conseguindo lidar bem com ir num caminho que eu acho que vai ser bom para o goiano, para os 7 milhões de goianos que temos, né? E aí eu entro na pergunta do deputado Henrique Arantes. Doutor Henrique, de fato, a gente teve o depósito judicial, mas para que o depósito judicial ele tem um destino certo? Ele tem o destino que é previdência ou precatório. Então, é o que a gente está fazendo. Então, o que a gente está tentando o que a gente já fez, aliás, separou uma parte, pagou os precatórios ali até o final do ano e uma outra parte a gente vai diminuindo do déficit. Mas veja bem, o meu déficit previdenciário, ele esse ano vai ser de 2,9 bilhões. Ano passado foi de 2,4. Esse ano vai ser de 2,9. Isso significa que por mês eu tenho aí uma loucura de déficit, só de déficit, porque eu também tenho contribuição patronal. Então, assim, a previdência para mim, ela tem sido um problema, sim, para poder sobrar esse dinheiro. São 15 horas, tem 11 deputados. Encerrada a sessão.